Em quem votar nessas eleições? Bom, antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixa o joinha para ajudar a engajar esse vídeo e ajudar ele a alcançar mais pessoas, beleza? Bom, mas vamos lá. Você já se decidiu em quem votar nessas eleições? Bom, eu já me decidi e queria ajudar você a se decidir também. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, eleições municipais são importantes sim. Na verdade, são muito importantes. Porque são os prefeitos e vereadores, que formam a base eleitoral para os deputados e governadores, que, por sua vez, formam a base para as eleições presidenciais. Então, sim, nós devemos escolher com muito cuidado os nossos candidatos a vereadores e prefeitos. Ok, dito isso, vamos aos critérios que a gente tem que levar em conta na hora de escolher o sujeito que a gente vai votar. Primeiramente, primeiro de tudo, vamos deixar bem claro aqui em quem você não deve votar, tá? Não jogue o seu voto no lixo, pelo amor de Deus. Não vote em homem fruta, mulher pera, mulher melancia, e por aí vai, tá? Mas é voto de protesto, tá? Isso, Que bela maneira de protestar, Votando em palhaço, em mulher fruta, Depois disso, quem toma bem lá no fundo sou eu, é você, E tudo porque você resolveu protestar. Que bela maneira de protestar, Aí fica 4 anos reclamando da saúde, da educação, da segurança, que a rua tá esburacada, que não sei o quê, quando na verdade a culpa é sua porque resolveu votar em qualquer um, tá? Beleza. Outro em quem você não deve votar é naquele isentão, tá? Naquele cara que não é nem de esquerda e nem de direita, ele é do centro, Tá sempre em cima do muro. Nesse cara você não deve votar nem a pau. Porque, primeiro, para mim, esses caras são muito mais perigosos do que o pessoal da esquerda, porque você nunca sabe o que vai sair da cabeça de um cara desse, de um sujeito desse, tá? Geralmente, o cara não quer se indispor com ninguém, Quer pagar de sensato, que não sei o quê, Aquele que se posiciona com prudência e sofisticação, Só que geralmente essa turma aí joga dos dois lados, tá? Você se lembra do que aconteceu em 2018 e se não se lembra, eu vou refrescar a tua memória. Quanta gente não foi eleita, principalmente esses liberaizinhos aí, como o MBL e companhia, levantando a bandeira do Bolsonaro. Se dizendo de direita, conservador, defendendo as pautas que a gente acredita e tudo mais. Só foi passar as eleições e eles foram mostrando quem eram de verdade. Tá? E o que falar dos que se dizem liberais? E quando eu falo liberal, pessoal, eu me refiro apenas na questão econômica, tá? Porque eu não apoio esses liberais aí que tem por aí, MBL, Novo e outros também, Porque o liberalismo atualmente é levantado como uma bandeira, tá? E ao meu ver, isso está errado. Isso deveria ser uma unanimidade, algo óbvio, tá? Mas infelizmente não é. Daí aparecem certos grupos por aí se dizendo liberais, só que além de defenderem a pauta econômica, a pauta liberal econômica, eles são liberais em praticamente tudo. Por exemplo, na legalização das drogas. Pois é, essa turma defende, alguns liberais defendem que legalizando as drogas o Estado vai arrecadar mais com impostos, e o tráfico vai acabar. Parece até mentira, Mas tem gente que defende isso, então tome cuidado quando você vê alguém, principalmente um candidato, se dizendo liberal, tá? Pesquise bem o passado dele, pesquise bem que tipo de pautas liberais ele defende. E não caia naquela narrativa de que, eu vou votar em quem defende publicamente o Bolsonaro. Cara, não vá por isso. Tá? Porque em 2018 vários deputados foram eleitos porque apoiaram publicamente o Bolsonaro, tá? Inclusive governadores, temos aí até senadores, mas logo viraram a casaca. A lista é grande, Witzel, Alexandre Fruta, Peppa Pig e por aí vai. Tantos outros que eu não vou nem citar o nome. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, tá? O cara está se candidatando à reeleição? Opa, aí fica fácil. Veja o que ele fez nos últimos 4 anos. Não fez nada? Beleza, nesse cara você não vota. Tá? É candidato novo? Ok, vamos ver o passado desse cara. Tá? Com quem ele desembarcou lá na praia da Normandia, no dia D.
tá? Como diz o Alan dos Santos, né? A porra dos nazistas jogando granada, bomba, morteiro, metralhadora, tá? E quem é que estava do lado desse cara, né? Se é que ele estava lá. Ah, mas como assim? Normandia, dia D, né? O que isso tem a ver com eleições municipais? Calma, né? Eu sei que tá difícil de entender, não deveria, né? Mas eu sei que tá difícil, tá? Cara, pesquise bem o passado dele, tá? Pesquisa quem ele apoiou em 2016, ou melhor, em 2018. Tá? Ah, eu procurei na internet e tudo, não achei. Ok, faz o seguinte, pega o nome dele e procura no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Dia D você não sabe o que é, né? Mas Instagram eu sei que você tem. Tô errado? Mas, enfim, abre as redes sociais desse cara, né? E acessa as postagens dele, cara. Vê quem ele apoiou, né? As fotos dele, o que ele anda curtindo, o que ele defende, tá? Veja também quem ele sempre apoiou e como quem ele apoiou se saiu, principalmente nesse período aí de pandemia, lockdown e tudo mais, tá? Veja se ele é a favor do aborto, por exemplo, é a favor da família, né? É contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, né? E o mais importante, ele é a favor do lockdown ou é contra? Veja como ele se comportou nessa pandemia, né? Porque você viu lá na Europa, já chegou a segunda onda. Né? Você acha que o que vai acontecer depois do dia 15? Né? Ou melhor, depois que passar o segundo turno das eleições? Vai chegar a segunda onda aqui também, meu amigo. E todos os direitos e garantias que foram e ainda estão sendo cerceados de você, de mim, você pode continuar tendo, tá? E até pior. Então procure saber qual é o posicionamento do seu candidato em relação a isso, principalmente o prefeito, tá? Sobre o lockdown e as medidas relacionadas a isso. Outro aspecto importante a considerar é dinheiro público. Não vote em candidato que usa o fundo eleitoral. Hoje em dia, as mídias digitais, internet e tudo mais, né? Com tudo isso, é inconcebível o sujeito fazer campanha, tá? Com dinheiro público. Quer dizer, com raras exceções aí nos interiores da vida e tudo mais, né? Mas no geral é inconcebível a pessoa utilizar dinheiro público para fazer campanha hoje em dia. Então, se o cara tá usando o teu dinheiro para fazer a campanha dele, tá? Já tá começando errado, beleza? E geralmente, meu amigo, quando começa errado, termina errado. Essa é uma regra para a vida, tá certo? E enquanto você tá aí protestando, né? A esquerda está muito bem organizada. Não fique você achando que o Bolsonaro está na presidência, a direita está no poder. Meu amigo, você não faz ideia do que é estar no poder. No poder de verdade. A direita está longe de estar no poder, tá? A esquerda está anos-luz à nossa frente. Os caras têm décadas de experiência, tá certo? E a direita está começando agora a se organizar. Na verdade, começou agora a se descobrir. Para você ter ideia do nível de organização que a esquerda está, é só ver o resultado das eleições de 2018. Né? Eu vou deixar aqui um link para você na descrição do resultado das votações para deputado das últimas eleições. Tá? Lá você vai poder conferir a quantidade de votos que cada deputado teve. Mas só para você ter uma noção do que eu estou falando, do nível de organização, o PT, que tem a maior bancada, por exemplo, elegeu 56 deputados. Tá? Desses 56, pelo menos 30 tiveram a quantidade de voto na casa dos 100 mil, na média. Tá? Ou seja, um pouco mais do que o necessário para se eleger um deputado diretamente, certo? E não pelo coeficiente eleitoral, porque há duas formas de se eleger o deputado, tá? Pelo voto direto, que é uma média que eles têm lá do voto mínimo, e o coeficiente eleitoral, tá certo? Então, esses 30 deputados do PT, né, tiveram, no total, uma média de 3 milhões de votos, tá? Tem 30 deputados, ok? Cerca de 3 milhões de votos. Olha o nível de organização desses caras. Daí você pega a direita, que com os mesmos 3 milhões de votos, elegeu 2 deputados. Pois é, Eduardo Bolsonaro, que teve 1.850 e poucos mil votos, tá? E Joyce Hasselmann, com 1.100.000, 1.200.000 votos, tá?
E esses 2 deputados, né, com os mesmos 3 milhões de votos, nós elegemos 2 deputados. Só com os votos do Eduardo, dava para eleger uns 20 deputados, inclusive ele. Né? E com os da Joyce, dava para eleger uns 10, 12, inclusive ela. E o pior não é nem isso, cara. O pior é que a direita comemorou esse fato. Né? A gente comemorou, a gente teve o deputado mais votado da história, a gente teve a deputada mais votada da história. E daí? O que adianta? Aí eu pergunto, quem é burro nessa história? Quem é burro e desorganizada? A esquerda ou a direita? Cara, olha o nível de organização que os caras têm e olha o nível do nosso. Né? E quando eu falo que a esquerda é organizada, eu me refiro a quem está no topo, né? E controla a massa. Porque a massa em si, ela não pensa, tá? Ela só segue o que quem está no topo fala. Eles só seguem o que os caras falam, tá? Então, eles estão há anos-luz à nossa frente. E não só pelo que eu venho dizendo, falando aqui, né? Que eles dominam a palavra, dominam as escolas, as instituições e tudo mais, universidades e por aí vai. A mídia, não é só por isso. É porque eles têm dezenas de anos, décadas de experiência na militância política. Cara, a direita precisa entender, né? Você que quer um país melhor, né? Você precisa entender, tudo bem, você não quer se rotular em esquerda, direita, beleza, mas você que é cidadão de bem, que não compactua com coisa errada, que é cristão, tá? Que é pró-família, você que apoia o que é certo, você precisa entender o seguinte: a gente precisa organizar a nossa militância. A gente precisa se organizar, a gente precisa se estruturar e começar a engajar para combater esses caras. Tá? Não adianta ter só o presidente de direita, conservador no poder, né? na presidência. Você está vendo aí o inferno que é para o governo aprovar as propostas. Tá? Enquanto a gente continuar tendo gente que não presta no Congresso, né? Seja no Senado, seja na Câmara, a coisa não vai andar, velho. Né? A coisa não vai andar como deveria, pelo menos. Enquanto os caras estão lá organizados, a gente aqui iludido, só porque o presidente é o Bolsonaro, não vai rolar, cara. Né? A gente precisa continuar, a gente vai continuar estagnado. E as pautas que interessam para o Brasil não vão avançar. E, cara, não fica achando que esse negócio de militância é algo ruim, né? Que a gente não pode, que a gente não pode participar, ou que não sei o quê, né? Que todo militante é idiota e tal. Não, cara. A militância política, ela é necessária. Porque é o seguinte, quem é o militante? Né? O militante é aquele que acredita numa causa. E tem um projeto, acredita num projeto, em alguma coisa, e defende luta por essa causa. A diferença é que os caras à esquerda, eles acreditam num negócio absurdo, tá? Na verdade, os caras nem acreditam, né? Eles são levados a acreditar, né? Eles lutam por uma causa, mas não sabem que causa é essa, tá certo? São os famosos mortadelas. Os caras militam por alguém porque acham que vão ser ajudados de alguma forma, mas eles não sabem de que forma é essa, tá? Então, olha o nível de militância dos caras. Então, nem militante eles são, né? Eles são massa de manobra usados como militantes. E quando eu falo em militância política, eu estou falando de lutar e defender por aquilo que você acredita, tá? Mesmo sem ganhar nada, sem esperar nada em troca, tá? Mas sim por acreditar naquilo que você está defendendo. Isso é militância. E não está errado, cara. Porque se você acha que a gente tem que abominar o aborto, né, por exemplo, se você acha que a gente tem que ter penas mais severas, tá, para criminosos como estupradores, por exemplo, se você acredita que temos que lutar por liberdade, mas liberdade de verdade, e não o que a esquerda nojenta prega, então você vai ter que lutar por isso, cara. Ninguém vai lutar por você. Porque, de repente, a gente vota num camarada, né? Aí, quando ele chega lá, ele não vai estar nem aí para você, tá? Ele vai estar preocupado com o bolso dele. De você, ele quer que se exploda. De você, ele vai lembrar daqui a 4 anos. Então, você tem que militar por alguém que você acredita que não vai abandonar o barco, tá? Por alguém que você acredita que vai levantar a tua bandeira até o fim. E não é difícil de fazer isso, cara. Pesquisa o passado dele.
né? Vê se ele não é um banana que fica pulando de galho em galho, uma hora apoia um, outra hora apoia outro, beleza? E se o cara não tiver um passado, né? Se você não encontrar nada sobre ele, velho, eu não arriscaria, tá certo? Se você tem opção, não arrisca. É isso. Fiquem com Deus, vote consciente no dia 15 e até a próxima.